Diz que 63% só dos americanos frequentam igreja, né? Vão a alguma igreja. Isso já é uma estatística bem antiguinha já, sabe? Talvez de 10 anos, assim, 12 anos. Depende da região também. Tem região mas que é essa forte, ideia fatalista de Então, que tudo vai ser exterminado, que eu vou acabar... Mas você sabe que isso vem meio da Bíblia também, né? As pessoas por causa do Apocalipse, né? Você vê a coisa do Apocalipse, a coisa dos profetas, mas muita gente não vai lá em Gênesis e lê, por exemplo. Mas aí o Apocalipse traria talvez uma ideia de esperança. Porque o que a gente percebe é o medo, é o terror. Mas esse apocalipse de esperança não dá dinheiro para o mercado, não. O apocalipse para ele é apocalíptico. Vai acabar. Irmão, o cara fala, a Bíblia fala em novo céu e nova terra. Você vai lá, por exemplo, em Pedro 3,10, você encontra: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem na santidade e piedade, é a resposta de Pedro. Então, isso aqui está dizendo para a gente que um dia os elementos serão transformados, tudo será mudado, tudo vai acabar. Então, se você pega isso aqui e fala, o mundo vai acabar. Mas aí a gente vai naquela visão fatalista, que a gente remonta lá, por exemplo, da época de Sodoma e Gomorra. Todo mundo de imediato pensa, pois estamos no fim do mundo, afinal... parece que o mundo inteiro está vivendo igual Sodoma e Gomorra. Então, imediatamente você pensa dessa forma. Mas você indo a Sodoma e Gomorra, a dilúvio, a época do dilúvio, que foi o histórico exterminação do mundo inteiro, você vai nele e vai ver lá no Gênesis 8, 20, 21, que mudou a história. Não vai acontecer isso mais. Isso aqui já é garantia para a gente de que não vai. Deus não vai destruir a terra com água, com meio de água. Não, olha. Muita gente fala do fim do mundo como destruição, não existe isso na Bíblia. Não, olha o Senhor falando aqui, ó. O fim dos tempos é uma coisa, fim do mundo é outra. Quando Noé e a família saem da arca, Noé e a família saem da arca, está tudo destruído. Nós sabemos pelo texto que Deus destruiu toda a terra. Aí o Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Quando ele fala aqui, eu já conheço o homem, pois a sua imaginação é má, é ruim desde a infância, ele já está dizendo o seguinte: eles vão fazer de novo. Isso aqui vai virar um caos assim, digno de uma nova destruição, mas eu não vou fazer isso. Não vou destruir. Eu não vou fazer isso. Nós já estamos vivendo mais ou menos esse Pois aí porque nós temos as profecias bíblicas, nós temos as questões bíblicas que aconteceram, e nós temos alguns textos bíblicos que apontam e nos dão alguns sinais do fim das coisas. Só que agora, por exemplo, especificamente o dia 21, ele não é bíblico. Pois é. Claro que não. Mateus 24, 36, foi você que falou que americano, por ser um país baseado na Bíblia não, em Cristo, porque o que eu acho é que tem pouco conhecimento da Bíblia lá. A verdade é essa. E o povo não tem muito tempo, como você falou, eles têm muito mais tempo para televisão, para trabalhar, televisão, e depois do que para ler a Bíblia. Então, desconhecendo a Bíblia, ele acredita no que o presidente fala, no que os astrólogos falam, no que os cientistas falam. Astrônomos. Agora, os cientistas é bom de pensar o seguinte: se eles não conseguem explicar o princípio do mundo, como é que eles vão explicar o fim do mundo? Né? Então, são teorias. E quando você diz assim, teoria, é porque ainda não foi provado. Você fala assim, eu tenho uma teoria, então você acha que é assim, ainda não foi provado. Porque se for provado, não é mais teoria. Tem um fato já, né? Mas então, a Bíblia diz o seguinte, em Mateus 24, 36, vocês já devem ter olhado aí: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E continua falando sobre isso, lá em 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: entre Jesus, mesmo se eles considerassem que Jesus não fosse Deus, mas ele foi, pelo menos, considerar que foi o homem mais inteligente, mais sábio que pisou nessa terra, acho que todo mundo concorda.
Agora, você acha que se ele diz que ele não sabe, que o filho não sabe quando vai ser destruída a terra, será que isso ia ser revelado para um bando de índios aqui na América do Sul? É América do Sul? Na América Central, né? Isso. Eu acho que é América Central. América do Sul. Se para Jesus, se para Jesus não foi revelado, ia ser revelado para eles? Aliás, nem só esses índios, os maias, mas também outros nos Estados Unidos, outras pessoas inteligentes no mundo inteiro, tal qual esses maias e outros. Então, eu baseando na Bíblia, baseando nesse raciocínio, eu posso afirmar, vou ser categórico aqui, o mundo não vai acabar dia 21 de dezembro. Se acabar, pode me processar. Mas também não vai ter nem jeito de processar, né? Mas não é por isso. Porque a gente sabe que não vai acontecer. Não vai acontecer. Sabe o que acontece? Tem que tirar férias, não pode. O que a gente fica pensando é o seguinte, as pessoas misturam os dois temas. Não existe sinais do fim do mundo. A Bíblia diz dos sinais da vinda de Jesus. Então é interessante, pegando aqui talvez o Mateus 24, vamos seguir aqui que agora nós vamos ver realmente o que realmente a Bíblia ensina, o que realmente vai acontecer e alguns sinais, eu vou dar a minha opinião do que eu acredito e vocês vão ajudar a completar. Mateus 24, 3. Hoje, pode ser amanhã, sem pode dúvida. ser dia 21. Mas a Bíblia, Jesus e a Bíblia, ele dá para a gente alguns princípios. E isso é importante saber. Eu vou mostrar para você. Mateus 24, 3 em diante diz assim, vai até o 14. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui não está falando da destruição do mundo, está dizendo o que vai acontecer depois. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Vamos lá. Princípio das dores, não é princípio. O fim do mundo. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Primeira coisa interessante que a gente tem que observar é o seguinte, quando ele fala de princípio das dores, o princípio das dores está ligado à gravidez, o momento da pessoa, da mulher, nascer a criança, no momento dela liberar a criança. E nenhuma mulher começa a ter dores um dia e pronto, nasceu no outro. Ela começa a ter dores hoje e vai aumentando, presta atenção nisso, que esse é o ponto principal do princípio das coisas. Vai aumentando a frequência e vai aumentando a intensidade. Aqui é o ponto principal, porque desde milhares de anos tem terremotos, tem fomes, tem pestes, tem guerras, mas o que acontece é que a frequência e a intensidade anda alterando. Você talvez quando você está aqui dentro, em Belo Horizonte, você começa a ver um sinal, o aeroporto é para lá, e você vai andando, de repente começa a ver um avião, de repente você vê outra placa, outra placa, outra placa. Quando você está chegando perto do aeroporto, são placas e placas e aviões e aviões. Uhum. Você sabe que você está chegando lá. E Jesus fala que a gente deve observar os sinais. E Deus fala através dos sinais em inúmeros momentos. Na própria passagem que ele leu ali do dilúvio, o sinal que Deus deu foi o rainbow, né? O arco-íris. Os 10 pragas foram sinais que Deus enviou para que o faraó e o povo notassem que Deus estava naquilo. Então, sinais existem. Nós temos que ficar de olho em frequência e intensidade. Então, vamos ver uma coisa interessante que a gente pega de princípios nesse texto. Um deles, eu vou dar um exemplo, decepção espiritual. O que é isso? Verso 4 diz, e Jesus respondendo diz, acautelai-vos de quem ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Em João 2, verso 18, 1 João 2, verso 18, diz assim, filhinhos,
é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ó o comichão, ó, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábula, a tradução são mitos. Anticristo, a gente pode pensar talvez que o anticristo é aquele que se levanta contra Cristo. Ou, muitas vezes, aquele que é alguém no lugar de Cristo. Não é o Cristo, mas alguém se põe sobre ele. Então, vou dar um exemplo. Eu conheci em Miami, pela televisão, um documentário sobre um cara chamado José Miranda. Ele iniciou como Cristo em Miami e depois se transformou no anticristo. E ele tem uma igreja de mais de 6 mil membros em Miami, onde os membros tatuam na sua nuca, no tornozelo e nas mãos, 666. A gente estava há pouco tempo em Brasília. Chegou esse. E aquele, isso chegou no Brasil. O INRI, o Cristo brasileiro, agora mudou para Brasília, né? Ele era de Curitiba. Foi para a capital. Quer dizer, ou seja, a primeira coisa que a gente vê acontecendo em intensidade e em frequência, estão surgindo anticristo para tudo quanto é lado. Agora é interessante a gente abordar isso também, porque porque a gente sempre imagina Henri Cristo ou esses outros, parece da América Central, que ele fala que ele é o Cristo, que ele chegou e já tem seguidores, e no mundo inteiro a gente vê isso se espalhar. Mas quando aqui Jesus diz também, tem muitos hoje, talvez pastores ou líderes, que são tidos como falsos mestres. Então, não seria também uma figura única, dizendo ser o Cristo, mas também pessoas comuns, vamos dizer assim, que se dizem ter uma palavra de Deus quando Deus não falou. Sim, isso demais. E aí ele chega a falar assim, cuidado, porque se possível vai enganar até os eleitos. É uma situação, é um tema de outro programa. A palavra anticristo, a gente lê a palavra anticristo, a gente pensa que anticristo é aquele contra Cristo. E muitas vezes não é. É aquele que muitas vezes ensina doutrinas que, ao invés de Cristo, essa é a doutrina. Não está falando contra Jesus, mas muitas vezes ele fala, não, Jesus é bom, Jesus é um profeta, mas além do que Jesus ensinou, deixa eu te ensinar. Foi o que aconteceu no Gênesis, põe outras doutrinas. Isso, é o caso da serpente. Né? Deus não falou que você não podia. É isso aí. Você pode. E se você comer, você vai ter seus olhos abertos, ele não quer que você seja igual a ele, e aí vai por aí, né?